Henrique foi reavaliado. Após a expulsão de Gustavo Henrique, a zaga tem um novo nome para o próximo jogo. E Santos tem desfalque de 3 jogadores essenciais, que isso deve ser um ponto bom para o Flamengo no jogo do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Redacioninho, o seu Jornal do Mengão. Eu sou a Bia Locke, antes de a gente começar com as notícias, já vou pedir para o quê? Para você deixar o seu like aqui embaixo, claro que é se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para você não perder nada que a gente for postar aqui no Redação Ninho, beleza? Antes de a gente começar com as notícias, eu vou passar para vocês aqui um trechinho, claro, do treino de hoje, aí o treino já visando o jogo contra o Santos no Maracanã. Então, roda o vídeo. Vai passar bem rapidinho aí, mas essa conversa, esse círculozinho que o Rogério Ceni fez, durou bastante tempo, tá? Eu acho que foi mais para motivar os jogadores e falar da importância do jogo de domingo, tá? Aí a gente consegue ver o Flamengo mais trabalhando posse de bola, passe, né? O único chutão, gente, que a gente consegue perceber no treinamento, né, de hoje, aí no treino de hoje, foi um chutão consciente, né? Não foi quando o goleiro dá aquele chutão aleatório, tá vendo aí, ó? Teve endereço certinho ali, foi para realmente domínio de bola, para treinar essas habilidades, beleza? Eu falei que o Santos tinha desfalque, não falei? Pois é, vou te passar os nomes aqui agora. E assim, já pode botar o seu joelhinho no chão aí e agradecer, porque, gente, Diego Pituca, Lucas Veríssimo e Soteldo não jogarão, tá? Então aí a gente tem um zagueiro, um meia e um atacante que, infelizmente, para os santistas e positivamente para nós, eles não entrarão em campo, tá? Os 3 receberam o 3º cartão amarelo e estão suspensos, né, do próximo jogo no Brasileirão, que consequentemente é contra nós, né, contra o Mengão. Bom, já avisando, né, o jogo aí contra o Santos, eu tenho uma notícia boa pra quem não gosta de Gustavo Henrique e não tão boa assim pra quem gosta, tá? O Gustavo Henrique, após uma chegada bem brusca, pertíssimo ali da grande área do Diego Alves, ele, pra nós não sofrermos o gol, né, de empate contra o Botafogo no último jogo, ele resolveu fazer ali uma falta, acabou como impediu um contra-ataque ali, né, um gol, ele levou a expulsão porque já tinha um cartão amarelo, tá? E foi bem pesadinho assim a falta. Bom, sobre isso muita gente questionou, né, será que ele fez certo? Será que foi uma falta boba? Ah não, tinha que ser mais maduro, correto? O Rogério Ceni falou sobre isso e eu vou ler pra vocês aqui o trechinho que ele fala, tá? Quando citam pra ele, na verdade, sobre a expulsão que levou o zagueiro Gustavo Henrique a não jogar o próximo jogo, ele fala assim: acompanho todos os dias, eu treino bastante ali e linha de 4. Hoje, muito importante, há muito tempo que o Flamengo não terminava um jogo sem sofrer gols, tá? Abrindo um parênteses aí rapidinho, gente, fazia 9 jogos que o Flamengo sempre tomava gol, tá? Depois aí de 9 jogos, o Flamengo volta a não ter uma zaga concreta, porque na perspectiva, se eu tenho 9 jogos que tomaram gol e um jogo que não tomou, minha zaga obviamente não é concreta, continua sendo uma zaga, assim, obviamente vazada, né? Mas a gente consegue ver que eles estão começando a melhorar em alguns pontos, né? Pegando os pontos fracos de cada time que a gente acaba, né, confrontando aí, jogando contra. Então a gente percebe que o Flamengo tá melhorando nesses pontos, mas ainda assim continua sendo uma zaga vazada. Mas como o Rogério Ceni falou, fazia muito tempo que o Flamengo não terminava um jogo sem sofrer gols. Gustavo Henrique fez o correto. Ele corrigiu mesmo tendo que se sacrificar. A escolha é porque eu acompanho os treinamentos. Vejo o dia a dia do jogador. Pedro Raul tem mais de 1,90. Por isso, também resolvemos usar. Ele fez uma boa partida, tá? E isso aqui foi perguntado pra ele, que é isso que eu te falei pra vocês, sobre a expulsão do Gustavo Henrique, tá? Então, assim, o que eu vejo que o Rogério Ceni quer passar
não quer ficar, tá tudo bem o Gustavo Henrique ter sido expulso, porque não tá tudo bem, é um jogador que ele acaba perdendo, tá? Mesmo aí a torcida, a grande parte da torcida não gostando do Gustavo Henrique, querendo ou não, é um jogador a menos para o Rogério Ceni ali, né? Então, assim, quando ele fala que ele entende o lado do Gustavo Henrique, ele quer dizer que, ok, não é que ele não quer dizer, ok, ele levar um cartão vermelho. Ele quer dizer, ok, porque ele impediu um gol, mas o cartão vermelho ele não teria que levar. Não fala contra o juiz nem nada disso, mas ele fala que talvez tenha sido um pouco mais intenso, mas ok, que foi menos pior do que poderia ser, né? Que o pior de tudo ali no momento seria ter tomado um gol. Então, assim, eu vejo que hoje o Rogério Ceni consegue entender mais os jogadores do Flamengo, ele consegue ver os pontos fracos, os pontos fortes, tá conseguindo alinhar isso. E aí, agora, eu te faço uma pergunta. Você, se fosse o Rogério Ceni por um dia, e assim, fosse no domingo que vem contra o Santos, eu quero saber a sua opinião. Você ficaria suave, tranquilo e de boa e colocaria Léo Pereira ou alguém do tipo assim, vamos colocar assim a zaga, Rodrigo Caio e Léo Pereira, ou você colocaria ali um Rodrigo Caio e Noga, um Rodrigo Caio e Natan? Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Rogério Ceni por um dia e tivesse que decidir quem colocar na zaga junto com o Rodrigo Caio, qual dos três você colocaria? Noga, Natan ou Léo Pereira? Comenta aqui embaixo pra mim que eu vou estar de olho, beleza? Bom, saindo um pouquinho, né, do jogo já, visando o jogo contra o Santos, mas voltando um pouquinho pra falar contra o Botafogo, lá no Newton Santos teve um acontecimento bem polêmico e, assim, totalmente infeliz, né, que aconteceu antes da partida, tá? O Botafogo tava com uma faixa, e assim, gente, a faixa era imensa. Vou deixar a foto pra vocês aqui verem. E tá escrito assim: aqui prezamos pelas vidas. Eles falaram que era contra o Covid. Mas essa faixa nunca apareceu antes. Estranho, né? E apareceu justamente quando voltou à tona o assunto dos meninos do Ninho, que infelizmente, né, acabaram falecendo por conta do incêndio lá no CT. Fala pra mim. Vem cá, chega pertinho. Você acha que foi por conta do Covid? Tenho as minhas dúvidas. E claro que a dúvida não é só minha, né? É de todos os flamenguistas. E ainda mais do Rodrigo Dutti, né? Vice-presidente aí jurídico do Flamengo. Ele comentou o seguinte, ele colocou um tweet pra vocês, colocou assim: vou usar esse espaço para pedir ao presidente do Botafogo que retire essa faixa agressiva, que é deselegante, e tenho certeza que não partiu dele, mas se ele permitir, será. Acho que isso não precisa virar uma questão que seja remetida ao STJD. Somos adversários e não inimigos. Gente, a faixa foi tirada, tá? Por um funcionário do Botafogo, a faixa foi tirada. E eu acho que a faixa foi tirada porque não tinha justificativa pra deixar ela lá. Porque era realmente sobre os meninos do Ninho. Quando acharam uma justificativa, falaram assim: a gente tá no meio de uma pandemia. Pode ser por conta das vítimas que morreram. Mais aí de 170 mil pessoas morreram no Brasil. Vamos colocar que é sobre isso. Dito e feito. Quando o juiz apita, a placa, né, a faixa escancarada pra quem quisesse ver, está lá na arquibancada novamente. Eu, sinceramente, não entendo, né? Foi exatamente isso que o Rodrigo falou. Quando ele fala somos adversários e não inimigos, ele quer dizer que a gente dentro de campo, nós dentro de campo somos rivais, isso é fato. Mas fora de campo, se você não tem compaixão pelo Flamengo, se você não ama o Flamengo, ama as pessoas que torcem por ele. Porque são pessoas, né? A partir do momento em que você fere uma pessoa, a partir do momento que você pensa em algo para ferir pessoas, porque o time é composto por quem? Por pessoas, por seres humanos. Então, se em algum momento você pensa em ferir um ser humano, não é só adversário, né? Passa a ser inimigo. Então, assim, eu definitivamente
estou querendo não entender o que essa placa quis falar. Porque foi totalmente agressiva, totalmente desnecessária, totalmente imoral e principalmente foi um descaso com as famílias que perderam os seus filhos. Acho que o Botafogo não pensa assim. Bom, galera, antes da gente terminar aqui, que hoje não teve muita coisinha, eu vou falar mais sobre os jogos que tiveram do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Não do Flamengo principal. Bom, hoje teve o Sub-17, Flamengo, vou até falar certinho pra vocês, e Atlético Paranaense. Infelizmente, o Flamengo foi desclassificado, tá? Foi desclassificado das semifinais aí do Brasileirão, Sub-17, obviamente. O Flamengo perdeu aí de 2-0. Nos últimos minutos, o Flamengo perdeu inúmeras chances ali. Mas, infelizmente, né, isso acaba, acho que, refletindo um pouco do que tá acontecendo no Flamengo como um todo, né? A gente tá se reestruturando com o time inteiro, não só no time principal, tá? Saindo agora do futebol, indo pro basquete, o Fla Basquete enfrenta o São Paulo, tá? Amanhã, às 8 horas da noite. Então não perde não, gente, porque assim, quem tá invicto às 7 partidas, pode ser que fique invicto a 8 também, né? O Flamengo o Fla Basquete tá amassando tudo aí, e dessa vez com certeza não será diferente, tá? Falando agora sobre as meninas do vôlei, lembra quando foi adiado os jogos que eu até comentei aqui com vocês, porque tinha algumas meninas com Covid? Pois é, o jogo que era contra o Fluminense no dia 24/11 foi adiado pro dia 8/12, tá? Amanhã, então não perde também não, Fla-Flu no vôlei, beleza? Antes da gente terminar, quero falar com vocês aqui uma coisinha que hoje não, né, mas esses dias aí vem mexendo um pouquinho com os nossos torcedores e também com o Lincoln, né, ele que foi treinar com o Sub-20, o seu empresário se posicionou sobre isso e falou que é um desrespeito do Flamengo com o Lincoln, né, colocar ele pra treinar com o Sub-20. Ele fala assim, abre aspas, achei um desrespeito do departamento de futebol profissional o Lincoln ter descido pra treinar com a base. Esse é o primeiro ponto. Mas colocando tudo em um contexto geral, desceu pra treinar lá por respeito ao departamento da base, por todo o carinho que teve enquanto jogou lá. Mas não seremos hipócritas, porque isso desvaloriza o próprio ativo do clube. Fecha aspas. Então o Remiro, assim, falou basicamente, ele se abriu, né? Ele respirou ali, falou tudo que tinha pra falar e foi isso, né? E aí agora você tá perguntando, Bia, você falou de tudo menos da renovação do Diego Alves e do Pedro. Vou até deixar o negócio ali. Gente, não tem nada certo ainda, tá? O Flamengo tem que mandar um e-mail pra Fiorentina até dia 10 pra confirmar se vai realmente comprar o Pedro. Tá tudo certinho pra que isso se concretize, tá? Mas sobre o Diego Alves não temos muito a falar. Infelizmente aí o Flamengo não se pronunciou, tá? Nem o goleiro. Então a gente espera pra ver no que vai dar essa novela aí que tá rendendo vários capítulos. Mas a gente espera que o Diego Alves realmente consiga renovar o contrato. Ele é uma peça importante no time, não só dentro de campo, mas no extracampo também. É uma peça fundamental de liderança, de posicionamento do clube, tá bom? Bom, gente, basicamente foi esse o vídeo. Hoje foi um pouco mais longuinho, me perdoa, mas é porque teve muita coisa legal pra gente poder falar, tá bom? E espero vocês aqui amanhã, entre 8 e 9 horas da noite, aqui no Redação Ninho, pra você saber tudo o que acontece no Mengão, tá bom? Um beijo e até amanhã!